Bem-vindos ao GuadaCast, o podcast do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. O primeiro a ser lançado no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E como primeiro eu trouxe o Padre André aqui para conversar com vocês. A gente vai explicar um pouco sobre o que é o podcast em si e sobre a preparação da festa, né, Padre? Isso aí, combinado. Que foi longa essas reuniões, mas foi por uma boa preparação dessa semana, que vai ser incrível, né? Com certeza. Enfim, gente, eu vou explicar para vocês o que é o podcast, como que vai funcionar o GuadaCast. O podcast, ele vem de uma ideia de rádio, assim, e a gente resolveu criar, né, aqui na Guadalupe, para a gente ter um bate-papo com algumas pessoas dentro da igreja, fora. Então, se você quiser alguma pessoa, algum convidado, alguma pessoa que vocês queiram que a gente traga, que a gente pode tentar, é só falar nas nossas redes sociais, algum assunto interessante que vocês queiram que a gente fale, também pode mandar pra gente, viu? Enfim, e é um vídeo de 40 minutos no máximo que a gente vai fazer conversando sobre tal assunto daquele dia, muitas coisas sobre a nossa igreja, muitos assuntos da nossa paróquia. E a gente vai conversar com as pessoas ao longo desse ano e vamos ver se dá certo, né? Vai se dar verdade. Padre, vamos falar então da preparação da festa? Vamos, antes de falar da preparação da festa, deixa eu aproveitar a sua fala, porque eu queria falar também em nome do Monsenhor Celso. Sim. Que vocês que vão estar acompanhando a gente, é importante saber que uma das grandes preocupações pastorais que o Monsenhor teve quando chegou aqui e partilhou isso comigo, é que fosse uma paróquia que falasse com os tempos de hoje. Uhum. E falar com os tempos de hoje, é necessário que a Pastor nos ajude a pensar isso. Então, desde quando teve uma campanha da fraternidade para ajudar a melhorar câmeras, e não era algo apenas para transmitir de uma forma vaidosa, mas tinha muita gente que passa por aqui e que escuta a gente de longe, de modo especial, pelo carinho de ter crescido, feito a primeira comunhão, crismado aqui. Então, isso mostrou que a paróquia precisava dar uma atenção e um carinho total. Depois disso, né, a maneira como as equipes foram se organizando, a forma como que agora chega a fazer um podcast. Ou seja, para mim, eu acabei de aprender que é um rádio transmitido ao vivo. Né? Mas é interessante, porque vocês mais novos não, mas a minha geração ainda pegou um pouquinho do rádio para levar a fé. E até os grandes meios de comunicação não dispensam rádio, porque você pode estar andando no carro. Agora, com a internet, vai ser escutado também. Então, eu acho que é bacana. Então, se vocês permitirem, de vocês, porque temos na técnica, eu aprendi isso do Padre meu, o cara que está na técnica do som, Renan, também podíamos fazer uma oração para Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, vamos recitar a oração do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Guadalupe abençoe vocês. Amém. Padre, eu inclusive estive presente em algumas reuniões. Eu achei muito interessante que o Senhor colocou muitas vezes a liturgia, né? A gente leu várias passagens, lembro numa reunião o Senhor leu o Salmo. E eu queria saber por que essa ideia de colocar nas reuniões essa liturgia. É muito importante a tua pergunta, porque é o seguinte, nós estamos acostumados na igreja a fazer tarefa, a fazer coisa. E não fazemos a igreja o que talvez é a vocação bíblica e a vocação de Jesus. As pessoas reunidas para estarem junto, aprendendo no seu nome, e aprendendo no seu nome, transmitir isso para os outros. Por exemplo, quando as pessoas vêm à comunidade, elas não estão preocupadas em saber quem vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Elas têm uma preocupação de escutar a palavra de Deus e depois se alimentar da palavra de Deus na mesa, no corpo e no sangue de Jesus. Só que a gente criou que fazer coisa na igreja, ou a gente vira responsável de um cargo, ou a gente vira tarefeiro. Isso é muito perigoso. E de modo especial, quando o Papa pede uma igreja em saída, ele está preocupado que seja uma igreja que tenha encontro, proximidade e relacionamento a partir da palavra de Jesus. Mas para acontecer isso, a gente tem que estar imbuído de oração. Se a gente não reza, a gente vira tarefeiro e a igreja vira uma ONG. E a igreja não pode ser uma ONG. Por isso que vocês, quando vêm participar da comunidade, vêm participar da celebração da pastoral, precisam estar pessoas com o coração, com a mística ardendo. Então, a proposta é que quando nós nos encontrarmos na pastoral, não seja para fazer tarefa,
Não pode ser mais uma reunião chata que nós vamos fazer na igreja. Mas a gente vem para se nutrir da palavra e pensar como ajudar as pessoas. Então, eu gostei que você usou essa expressão liturgia, porque realmente é uma oração a serviço das pessoas, né? O pessoal acha que liturgia é rezar missa, é fazer leitura, e não é. É celebrar tudo, né? Eu achei muito interessante, porque geralmente a gente chega numa reunião, faz uma oração inicial, conversa, tem que conversar, faz a oração final, acabou, todo mundo vai embora. Mas não, a gente pegou a Bíblia, a gente salmos. Eu achei muito interessante. E você acha que foi uma coisa muito difícil, assim, arrumar toda essa programação? Na verdade, nós não estávamos muito preocupados com o que vai acontecer durante a semana, por mais que isso soe meio esquisito. Nós estávamos preocupados é que nós aprendêssemos a caminhar junto. Sim. Quando o Papa fala sínodo, eu achei muito interessante como saem muitas ideias sobre o assunto e ninguém volta à palavra de Deus, onde Deus caminha junto com o seu povo. Onde os apóstolos caminham juntos para o anúncio do Cristo na ação do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia, então, foi reunir as pessoas para que nós entendêssemos que nós somos um corpo, nós somos uma paróquia, nós somos uma casa e mesmo cada um com o seu dom ou com a sua dificuldade precisa aprender a caminhar junto. Por isso que foi um pouco longo, mas ao mesmo tempo muito edificante e frutífero. Por quê? Porque veja só, todos os colegiados, depois eu posso falar um pouquinho mais do que significa essa questão de colegiado, mas indo ao foco do que nós estamos falando aqui. Cada um trouxe uma contribuição, ajudou a pensar o tema, ajudou a pensar a oração, ajudou a pensar como nós podemos rezar melhor a preparação, como pode rezar melhor o dia 12, com as diversas realidades que existem. Então, a primeira oração foi necessário que a gente desviciasse. Estou acabando de fazer esse neologismo aqui, desviciasse. Tirasse os vícios, nós temos que você falava. Tem que vir na reunião para fazer as coisas, embora tal. E aí é tão legal que quando a gente não quer vir na reunião, a gente tem uma desculpa muito bem feita, porque sabe que a reunião vai ser chata. Eu mesmo, quando eu sei que uma reunião vai ser chata, eu mesmo já me justifico. Porque a gente não gosta de vir para uma reunião chata, não é verdade? Gosta de vir para uma reunião boa, não agradável, não é? Enfim. Então, essa foi a primeira reunião. A segunda já não foi uma reunião. A segunda foi um encontro de trabalho, onde as liturgias começaram a conversar, lendo a palavra de Deus, vendo o que vai celebrar, como que as pessoas pudessem celebrar e participar melhor. E a terceira foi uma grande ação de graças, onde foram trazidas as partilhas do que dos trabalhos foram feitos. Algumas coisas, como por exemplo, até a própria Pascom teve que passar um pouco na frente por causa de tempo de gráfica, mas que todo mundo entendeu, porque foi falado, foi explicado, enfim. Mas as propostas já haviam sido colhidas antes. Então, aí é uma igreja que a gente caminha junto, porque a gente não brinca de democracia. Dom Pedro Casaldaglia, do Araguaia, tinha uma frase muito bonita. A igreja não pode se achar que ela é um democratismo. Porque o democratismo faz com que um saia ganhando, outro saia perdendo. Agora, na igreja, a gente tem que aprender a construir consenso. Todo mundo, no consenso e no processo, se sente incluído. Se sente participativo. Para você ter uma ideia. Nós temos, aqui nessa igreja de Guadalupe, o pessoal do sábado, que é o pessoal que, eu falo entre aspas, né? É o católico de raiz, aquele que vai na missa e canta aqueles cantos que aprendeu desde pequeno. Sim. Aí depois você tem a missa da manhã, um pessoal mais mesclado, que gosta do horário. Isso, às 9. Família. Exatamente. E à noite, quem que nós temos? Os jovens. Tem os jovens. Então nós temos 3 tipos de assembleia, nós temos 3 tipos de dons para cantar, mas que rezamos uma única igreja, uma única liturgia, uma única fé. Então, e nessas festas de Guadalupe, todo mundo se junta. E aí nós temos outras realidades, temos uma comunidade menor que vive perto dos prédios do Parque Eucaliptos. Você tem uma comunidade de pessoas idosas aqui no Auxiliador, mas não significa que eles são piores ou melhores, mas é a realidade histórica e com muita experiência. E você tem alguma comunidade mesclada de juventude, idade, família, que é o Nóbrega, que é o Perpétuo Socorro. Mas nesse dia, todas as forças se juntam e celebram e mostram que são uma casa só. Que nem na sua casa, não é? Sim. Tem teu pai, tem tua mãe, lá a mesma coisa, tem o irmão mais velho, o irmão mais novo. Aí chega o namorado, chega o cachorro. Todo mundo junto, diferente, mas caminhando juntos. Não para resolver coisas, mas para caminhar junto. Foi realmente o propósito, né? Porque juntou todas as comunidades e todos os colegiados, né? Que o senhor mesmo falou.
E muito interessante porque o Colegiado das Coroinhas, as músicas, tudo para decidir numa liturgia só o que vai fazer na missa. Eu achei isso muito interessante. E sobre as novidades, tipo a capelinha que vai ter, de onde surgiu essa ideia, a oração que fizeram, a quatrena. Isso é muito legal, por quê? Veja só, se o pessoal da liturgia fosse preparar sozinho, eu não acredito que eles iam ter ideia da capelinha. Vai ser uma coisa de sempre. Exato. Agora, o que aconteceu? Eles foram interpelados por pessoas que resolveram pensar alguma coisa. O que oferecer para aquele que vem? Porque no dia 12 vai ser bem interessante. No dia 12 você vai ter gente que vem porque é devoto de Nossa Senhora, ou seja, aí ele vem como peregrino, aí santuário. Sim. Você vai ter gente que vem na comunidade e você vai ter gente que é da paróquia. Aí, alguém do Conselho Econômico tinha dado uma ideia informal, o Fábio, de fazer uma capela para Nossa Senhora, que ele foi numa igreja e se sentiu acolhido. Aí, a hora que ele traz isso para a mesa, a Pascom fala, olha, eu posso fazer usando a imagem da igreja daqui da Guadalupe. E aí, o interessante daí é o que colocar? Coloca oração, coloca horário da comunidade, coloca aqui Nossa Senhora, na onde Nossa Senhora. Inclusive, Renan, tem a capelinha? Aqui? Aqui não. Vai ficar para o próximo. Coloca a imagem. A gente mostra a imagem. Ótimo. Então, isso foi tão interessante porque não foi a construção de uma pessoa, de uma única ideia. Envolveu gente. E de novo, incluir, né? Incluindo todo mundo. Então, isso foi bonito. E a ideia, inclusive o Monsenhor Celso, ano que vem, ele vai acolher a peregrinação de paróquias ao redor aqui, ele manifestou isso, para que as pessoas possam vir peregrinar e rezar. E a pessoa recebendo essa capelinha, ela sabe que ela tem uma referência de uma comunidade de santuário que acolhe aqueles que aqui vêm rezar, mas também faz um caminho diferente. Vai à casa das pessoas. Porque essa capelinha você vai colocar em algum lugar da sua casa. A capelinha é o santuário e a oração de Nossa Senhora de Guadalupe dentro. É o santuário, você tem as portas dele. Uhum. Você abre as portas, aparece a Nossa Senhora Guadalupe ao centro, com a moldura do quadro, como nós temos aqui, e nas laterais, nas bordas, após aberta, aparece a oração. Uhum. E a oração, você sabe como é que foi feita ou não? Aquela que o senhor apresentou na reunião? Não, conta pra gente. Vamos contar então. Quem que você acha que fez aí? A comunidade. Com quantas pessoas? Cada um do colegiado? Isso, então foram 8 cabeças, 16 mãos e 8 corações. Isso é bonito, porque cada um do colegiado missionário. Porque até vou falar para você que é o colegiado, porque o nosso pessoal está acostumado com coordenações. Pastoral, todo mundo entende por assim, né, às vezes. Isso, mas a ideia que nós pegamos de falar de colegiado é para entender que eles estão numa mesma ideia. Uhum. O colégio é aquele que significa que estão entre iguais. E o padre, ele entra naquele que é o inter com os pares. Aquele que reúne os iguais, os pares. Então, eles tiveram uma ideia tão bonita. Então, tem o colegiado da missão, tem o colegiado da liturgia, colegiado aos pobres, enfim, são vários colegiados. Então, cada colegiado, ele tem um membro, ou 2 membros, ou 3 membros, depende da atuação, que recolhe os outros agentes pastoral, naquela pastoral. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, cada um começou a colocar, escrever uma oração. Aí depois eles colocaram todas as orações e falaram, como nós vamos juntar numa oração só? E conseguiram juntar numa oração só. Mas por quê? Porque estão em sintonia. Sim. Todos souberam se dirigir a Nossa Senhora, valorizaram as comunidades. Qual é a missão do dia de hoje? E como lembrar os 30 anos? Então, essa oração foi construída a partir da base do povo de Deus. E quando o povo de Deus constrói, a igreja só pode confirmar. Porque nós sabemos que a inspiração foi divina. A Bíblia foi escrita assim, não é? Então, isso é muito bonito. E aí chegou essa oração. A oração dos 30 anos. Mostraram para nós, eu e o Monsenhor Celso apenas demos a ideia de uma ou outra palavra. Retoque, né? Mas no sentido de talvez uma palavra para dizer que nós participamos juntos. Mas já estava muito bem feita, não precisava ficar mexendo, né? E nem ter essa vaidade, essa ousadia de mexer no que o povo fez. Então, por isso ficou legal. Então ficou uma oração que brota da comunidade. De novo incluindo, né? E junto com isso veio a quatrena, né? Que eu vi o livrinho e o livrinho sinceramente ficou incrível. A quatrena
eu esqueci no escritório. Mas, será que dá tempo de buscar? Pega lá a sonoplastia técnica do som aí pra mim, por favor. Enquanto ele vai pegar lá, isso foi uma coisa bonita também. Porque a quatrena, na verdade, todo mundo pergunta o que é a quatrena. A quatrena não é uma novena. Novena é 9, quatrena é 4. São 4 dias para que a gente possa estar celebrando a preparação para o Natal. Mas quem começou isso foi o padre Cristóvão Lúmbio, no Paraná, com a editora Pão e Vinho. E nós usamos o material dele o ano passado, numa experiência. Então, a quatrena, ela atende à pastoral urbana. Ou seja, como se você anunciar o evangelho, acompanhar as pessoas na cidade grande. Porque, por exemplo, só pra você ter uma ideia, ontem nós fomos no lançamento do livro da Irmã Ginolo, lá no final do Itajaí. E lá eu demorei daqui até lá, um trajeto que eu faço em 10 minutos, eu demorei 40. Meu Deus. Por causa do trânsito. Então as pessoas vão chegar tarde em casa e vão ter dificuldade em acompanhar 9 dias. Mas elas poderão chegar no tempo do advento, escolher 4 encontros ao redor das suas casas, reunir as famílias e se preparar para o Natal. E qual que é a novidade da quatrena? Aqui está o livrinho, ó. Você mostra aí? Mostra aqui. Então tem a capa, assinada pelo colégio missionário que fez, a imagem sagrada da família, o tema, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E com ele queremos caminhar. Uma alusão a João 4 com a sinodalidade na igreja. Tem na marca d'água aqui a igreja e o símbolo da Guadalupe. Aí se você abrir a quatrena, aí vai ter uma orientação. Tudo isso que eu falei, por que é 4, essa questão da grande cidade. Virando as páginas, então nós deixamos uma mensagem de Natal. Aquilo que nós queremos rezar nesse tempo. E por que desse tema? Aí tem sugestões, o pessoal não se perder. E é muito prático, quais são os símbolos, enfim. Aí você tem a oração inicial e a oração final para todos os dias. Depois você já tem o primeiro encontro. E aqui no primeiro encontro eu vou falar da estrutura dessa quatrena. Então nós temos uma primeira fala que acendemos a vela, porque junto com esse livrinho vem 4 velas. 3 roxas e uma rosa. A rosa é a alegria. E o roxo é esse caminho de conversão, mas na esperança que o Senhor é luz. Agora tem um detalhe. Nós católicos assimilamos o símbolo da coroa do advento. Mas ele surge no contexto protestante. Os protestantes não montam a imagem de presépio. Então eles queriam ter símbolos. Natal é luz. Então, aí é interessante, né? Algumas igrejas muito tradicionais até fazem o presépio. Mas nós aproveitamos o símbolo e usamos porque é um símbolo muito bonito. Então cada um vai ter lá na sua casa as quatro velinhas. Aí tem um canto, né? Deixa a luz do céu entrar, como por exemplo. Se você for lá no final, você tem vários cantos, porque às vezes o camarada pode falar, eu não sei cantar essa, mas eu sei cantar. Chegou a hora de sonhar de novo, ou bate o sino pequenino, esse encontro será abençoado, toda a Bíblia é comunicação para cantar a aclamação da palavra, ou a ti meu Deus, que eu desde pequeno, até minha avó cantava essa música aqui, então vai que vai, eis-me aqui Senhor, agora é tempo de ser igreja por causa da sinodalidade. Deixa a luz do céu entrar, Imaculada, que é um canto conhecido por todos, e aí sim, por fim, vai. Então são cantos populares que as pessoas podem escolher. Isso aqui. Eu vou chegar lá. Deixa eu dar uma ré aqui. Tá. Depois eu volto lá. Vou muito rápido pro fim, tem que voltar. Aí na página 7, nós temos Esperando o Messias. Então aqui é a novidade do nosso pessoal do colegiado missionário, que com tanto carinho fez. Pegaram as leituras bíblicas e as leituras bíblicas de cada domingo do Advento, nos 4 encontros. Então, quem rezar em casa por semana, por exemplo, mas ele pode ser feito 4 dias, como o Ibirapuera fez, porque as pessoas viajam, ou quem puder fazer separado, um cada semana, vai acompanhar a liturgia da missa no domingo rezando em casa. Já escuta a palavra de Deus antes. Depois tem uma história de amor, como Deus veio se revelar, a história da salvação vai sendo contada. Depois a gente escuta o evangelho do domingo, e nós vamos nos reunir. Depois vira, na página 10, nós vamos ter os símbolos do Natal, os símbolos desse encontro. E aqui nós não quisemos explicar os símbolos. Cada pessoa tem capacidade de dizer o que o símbolo representa. Então aqui começa a conversa na quatrena.
Eu participei do primeiro encontro e foi muito legal, principalmente na parte das preces, que era para cada um falar. Então, cada um falava uma prece, uma coisa que queria colocar naquele momento. Essa parte do símbolo foi muito legal, o que cada coisa significava para cada pessoa ali, entendeu? Muito interessante. Aí virou prece. A palavra de Deus proclamada, refletida, transformada em prece. Isso é muito bonito. E aí depois continuou conversando, né? Teve umas perguntinhas, você participou lá, você viu. Sim. E depois uma bênção, né? Todo o povo de Deus é chamado a abençoar, né? Abençoar as famílias é a conclusão. Então, é um encontro que reúne, é um encontro que conversa, tem a palavra de Deus e reúne. E os temas, o primeiro foi: o Senhor veio caminhar junto conosco, celebrando a encarnação. Natal e sinodalidade. Depois o segundo encontro: luz das Escrituras, caminhar com o Senhor e celebrar sua vida. As duas coisas de novo. E o pessoal foi caprichoso, foi escolher um tema. Sinodalidade e vida comunitária. Caminhamos juntos. E por fim, sinodalidade no mundo. Aqui é bonito, porque aqui encerra muito bem a celebração da quatrena de Natal. A igreja não pode ficar dentro dos seus muros. A igreja tem que ter a coragem de ir ao encontro das pessoas no mundo, na rua, na cidade. Por quê? Deus não ficou na eternidade. Deus entrou no mundo. Então a igreja tem que aprender a sair no mundo. E a perguntinha que você fez, eu termino de falar do material aqui, é que no dia 20 nós vamos encerrar com as pessoas que não viajaram e quiserem estar aqui no Salão Comunitário da Guadalupe, a Festa da Luz, porque o Natal é luz. Encontro das Quatrenas, todo mundo que rezou. E quem quiser vir rezar também. Dia 20 de dezembro, 7h30, vamos esperar todo mundo lá para estar rezando a Festa da Luz. Muito bonita essas novidades, né, que vieram para essa programação da festa, tanto a capelinha, tanto os livrinhos da quatrena, e tudo isso junto com todas as comunidades, com todos os colegiados. Então foi um trabalho muito de equipe mesmo, muito bonito, né? Trabalho de igreja. Trabalho de igreja. Trabalho de comunidade, e é isso que é o reino de Deus. Aí a paróquia fica bonita, as pessoas se encontram alegres, convivem. E o Papa tem uma frase também muito bonita no Evangelho Gáudio, que ele fala assim: não tenha medo de se arriscar. Se arriscar, errar, cair, levanta e faz de novo. A comunidade levanta, a comunidade faz. Então eu acho que isso é muito bonito. Vamos falar um pouco então da programação da semana, padre? Vamos lá. Qual o dia que você já sabe que vai ter alguma coisa aqui? Segunda tem a... Segunda-feira, dia 11? A missa dos enfermos. Isso, segunda-feira, Acertei. dia 11. Já foi, Nós tivemos dia 12, no caso. a missa com todos os enfermos. Isso, foi às 3h da tarde. E o que nós fizemos ontem? Ontem nós pegamos, recebemos carinhosamente os nossos enfermos aqui na porta, foram colocados à frente e depois, dentro da celebração da missa, nós fizemos a unção deles, de cada um deles, como momento penitencial, como momento de oracional. Depois celebramos a Eucaristia. E no final, nós levamos o quadro de Nossa Senhora Guadalupe até eles. Aí um quadro menor, para que eles se sentissem acolhidos. Não deu para despregar, não. Lembrei agora. Aí levamos um pequenininho. E aí abençoamos eles também. E depois eles tomaram um chá aqui na porta da igreja, antes de retornar para suas casas. Essa celebração foi importante porque eles não vão poder estar nas celebrações do dia 12, muito deles. Mas eles não podem ser esquecidos porque eles são membros da comunidade. E ontem à noite também nós tivemos, assim como nos finais de semana, a presença dos missionários redentoristas. O irmão Alain, que chegou ontem conosco, vai passar esse dia 12 aqui pregando com a gente. E o irmão Daniel, o missionário redentorista, o Daniel, que eu não estou chamando ele de irmão, porque ele vai, além de estar da vida consagrada, ele resolveu fazer o discernimento pelo ministério ordenado, então ele também vai se ordenar padre. Então ele está numa época de transição, mas sempre esteve nas missões, na pastoral do Santuário Nacional também. Inclusive fica o convite para os dois, né, se quiserem vir no nosso podcast. Certamente, vamos pegar o irmão daqui a pouco, ali, o irmão Alain, nós chamamos o Daniel para vir de novo. E eles foram bacana porque o Daniel, nesse final de semana, nas missas da Guadalupe. Por que nas missas da Guadalupe e não uma novena ou um trido? Nós acabamos de falar que o nosso povo é difícil participar 9 dias seguidos. Sim. Então, quem dirá vir em todas as pregações seguidas? Mas eles têm costume de vir à missa no domingo.
Então toda a comunidade paroquial escutou uma única mensagem, que é o seguinte, ó, como que, para não errar as palavras, porque também foi uma construção feita pelos colégios o tema, foi muito bonito. Na dobra do teu manto, ó mãe, encontramos coragem e alegria neste caminho sinodal. Comunhão, missão, participação. Foi bem poético, né? Bonito, na dobra do teu manto, ó mãe. E aí entramos com um tema que a igreja precisa. Então ele pregou com alegria. Antes de começar a celebração, ele fez como... Eu acho que na verdade ele nos ensinou. Como que nós devemos fazer que o santuário seja uma casa de acolhida. Para que todos que peregrinarem aqui e aqui vierem sejam acolhidos e bem colocados aos pés da Mãe de Guadalupe. Ele pregou para a gente, fez a animação na frente, acolheu, colocou as orações ao redor do altar. Depois fez essa pregação para a gente. E fez a mesma coisa, então, ontem à noite, às 7 horas, com a novena. Que não é uma novena de 9 dias, mas é o gesto da devoção popular do povo que se encontra para rezar a Nossa Senhora, que fazem toda terça-feira. Mas os colegiados disseram, não vamos deixar de lado quem está aqui toda semana rezando, se é muito ou se é pouco. Mas nós valorizamos, fizemos uma novena solene, trouxemos os missionários que estão acostumados na pregação das Santas Missões ou nos santuários, como o Santuário de Aparecida, e fizeram então solenemente, valorizando essa iniciativa do nosso povo aqui na Guadalupe para Nossa Senhora. Então está sendo um momento que todo mundo se reúne, que todo mundo se encontra. E uma expressão bonita da devoção popular é as pessoas que estão trazendo flores aqui para a imagem de Nossa Senhora. É o carinho, é o contato. Outra frase boa do Papa, a igreja não se constrói por cartas, mas ela se constrói por proximidade e afeto, né? É carinho de mãe. Então, nós gostaríamos que aqui fosse construído, não por nós padres, mas por todo mundo que está aqui, fosse construído uma casa de mãe, onde todo mundo é acolhido, participa e a palavra de Deus exorta. Assim como foi construída toda essa programação, né? Perfeito, isso mesmo. Então, essa é a ideia. E aí, volta aquilo que eu falava no início. Então, para nós, o mais importante é que seja uma festa de igreja. E dê um norte, dê uma bússola para a gente. E agora, no dia 12, nós estamos tendo na missa das 9 horas e das 15 horas lançamentos, né, desse podcast, do aplicativo. Então, agora você vai poder ver todas as leituras da missa no aplicativo. O podcast, inclusive. As formações. Queremos melhorar ele sempre para ter um contato direto com a secretaria para informações. Enfim, um instrumento que mostra que nós estamos antenados na igreja desse século XXI que nós estamos vivendo. E daqui a pouco, na missa da noite, com toda a paróquia, vamos fazer uma grande Eucaristia de ação de graça por todo este trabalho. E aí não dá para falar porque tem que vir na missa, né? Ela vai acontecer daqui a pouco, né? Então tem que esperar um pouquinho para ela acontecer. É isso, padre. Então, acho que foi nessa programação bem unida com todas as comunidades e o colegiado, né? Então, foi uma coisa que toda a paróquia pôde participar. E está sendo uma semana muito abençoada, esse planejamento muito abençoado, né? Graças a Deus. É isso, né? Padre, muito obrigada por ter vindo. Espero que o senhor volte mais vezes. E, gente, sigam nas redes sociais para ficar sabendo mais das coisas do podcast. Como eu falei no início, algum convidado, algum assunto que vocês queiram saber, mandem pra gente e a gente atende o pedido de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Tchau. Padre, fala? Pode falar. Bom, eu queria dar parabéns para você, que fez bonitinha, né? Fazendo esse trabalho. Para o Renan da técnica do som e para toda a Pascom, não é? Vocês da Pascom são muito importantes para essa missão, para essa evangelização. E eu, Monsenhor Celso, só não somos loucos de deixar cheque em branco, mas deixamos toda a pastoral em branco para vocês poderem fazer um bom trabalho. Então, Deus abençoe. Parabéns. Muito obrigada.